A primeira coisa que você tem que saber sobre fazer coisas pela primeira vez é como funciona o aprendizado. Existe um humano que chama Noel Burke, que ele fez uma parada que é os 4 estágios da competência. E veja bem que isso daqui é muito determinante pra gente ficar bom fazendo algo. O primeiro estágio é a incompetência inconsciente, a ignorância. Nesse estágio, você não sabe o que você não sabe. Você até nega certas habilidades necessárias para a parada, porque você superestima as suas habilidades e subestima aquela tarefa que você está fazendo. Eu vou usar como exemplo aqui, obviamente, algo que eu faço todos os dias da minha vida, que é o jiu-jitsu. Cara, é muito comum você estar treinando com faixa branca, que ele tem 100% de certeza de uma parada que ele tá fazendo, que ele não faz ideia, que ele tá completamente errado. Você vê que ele esquece uma pegada, ele esquece onde segurar, ele esquece onde colocar o pé, onde se posicionar, mas ele tá muito confiante da merda que ele tá fazendo, assim, chega a ser, até ser assustador, assim. Às vezes eu, faixa roxa, olho e falo assim, queria ter a confiança de um faixa branca em fazer uma idiotice. O cara tem certeza daquilo que ele tá fazendo e faz uma coisa errada com toda a certeza do mundo. Nesse momento daí, é onde você vai começar a ignorar as coisas e vai fazer, e aqui é importante, porque aí você vai entrar até com uma certa confiança, né, num processo. O segundo processo do aprendizado é a conscientização dolorosa, e aqui é onde a maioria das pessoas começam a desistir das coisas. Por quê? É onde você começa a fazer uma tarefa e você começa a falhar, você começa a errar. Você se sente meio frustrado, meio desajeitado, você olha e você entende que tá errado, você tentou dar aquela cambalhota, você viu que você dá a cambalhota errada, você acha que sabe dar... Pô, uma coisa que eu adoro, todo mundo acha que sabe dar um mata-leão. Ninguém sabe dar um mata-leão. Vem aqui pra eu te dar um mata-leão. Eu sei. Deixa eu provar um mata-leão. Vem cá pra eu mostrar um mata-leão. Não vai doer. Não vai... Eu lembro disso. Você já fez isso uma vez e doeu. O Luca não me deixa praticar o mata-leão. Mas é muito comum, assim. É gostoso, né? Não dá uma apagadinha? Quando começa a escurecer a luz assim, é muito comum assim, você tá treinando com o cara te pega no mata-leão, o mata-leão do cara tá frouxo, o armlock do cara... Pô, tinha um maluco que ficava tentando dar armlock voador, que ele caía de costas que nem um doido. E você olhava e falava assim, mano, o cara é tão confiante na loucura dele que aí você começa a ter frustração, você começa a treinar com pessoas que manjam mais, fazer coisas, e normalmente é aí onde a pessoa desiste, porque a pessoa começa achando que vai ser fácil, e aí quando ela encontra a desistência, ela brocha e ela acaba saindo daquela prática. E aí a terceira coisa é a competência consciente, o aprendizado ativo. Aqui é quando você começa a conseguir fazer as coisas, mas isso exige uma atenção muito plena sua. Então, por exemplo, quando eu, sei lá, editava vídeos, escrevia textos, tal, no começo da minha carreira, era uma coisa que eu precisava estar completamente concentrado, pensando, fazendo. Eu tinha um bloquinho de nota, eu tinha que ir para um deserto, eu tinha que ir para um lugar... Pô, antes eu demorava uma semana para fazer meus textos para gravar na sexta-feira. Hoje eu preciso às vezes de 2 dias da semana para preparar meus textos que eu vou gravar na sexta-feira. Por quê? Porque eu já entendo mais como eu funciono, eu já sei mais os atalhos, eu já tô um pouco mais confiante, eu já sei onde vai ser mais difícil, onde vai ser menos difícil. Você vai dominando um pouco disso, assim. Mas nesse terceiro estágio, você consegue fazer as coisas, mas é complicado, mas você consegue realizar, certo? Você consegue dar um armlock, mas você precisou se concentrar muito. Você consegue dar um mata-leão, mas você precisa se concentrar muito. E aí vem o último estágio, que é a competência inconsciente, a maestria, que é quando o objetivo final, ela se torna a sua segunda natureza. Hoje, treinando jiu-jitsu, por exemplo, tem posições que eu faço que eu sequer penso no que eu estou fazendo. Eu tô pensando em outras coisas, tô pensando em outras variáveis. Às vezes eu tô fazendo um movimento, pensando em 2, 3, 4 variações que podem sair daí, o que pode acontecer. Eu tô me defendendo, pensando que o cara pode fazer 2, 3 movimentos diferentes. Então eu não me preocupo mais só com agora, eu consigo até mesmo subliminar aquilo, né? É o famoso estágio de flow, o Luca que edita. Quantas vezes você não terminou um vídeo rapidão que você nem... Todas as vezes. Ele passa lubrificado, né? Que você faz um... Você nem sente, porque você vai... Acabou. Que é uma coisa que você olha e fala assim, cara, ficou uma parada boa, eu nem precisei pensar muito no que eu fiz. Por quê? Porque eu já associei aquelas regras, eu já associei aquelas coisas, mas esse é o estágio mais difícil. E essa é a parada que a gente precisa entender nesse processo, porque quando você for começar a fazer algo, você vai ter algum medo. Você vai ter o medo de parecer bobo, você vai ter o medo de parecer desajustado, você vai ter o medo de falhar. Isso é um efeito de comparação que a gente tem com o outro. E a gente esquece, às vezes, que todo mestre, ele já foi um aprendiz, todo mundo começou de algum lugar. Uma amiga minha, mandou mensagem outro dia, falando assim, pô, eu vou começar na academia, como é que eu faço pra começar na academia? Qualquer dica, eu não queria passar vergonha, eu não queria ficar frustrada. E acho que esse é um sentimento que você precisa ter, que é, às vezes, abaixar um pouco esse estágio do que você quer, porque assim, você vai entrar numa parada querendo acertar.
E isso tá errado. Você não tem que começar algo querendo acertar, você não vai acertar. Você tem que começar a fazer algo querendo aprender. Eu tenho um professor muito bom de jiu-jitsu que chama Paulinho. Paulo é um cara brabo. E ele fala, por exemplo, quando ele tá passando algumas posições pro faixa branca, ele tá mais preocupado em ensinar posicionamento, como não se machucar, como não machucar o outro, como fluir daquilo, do que às vezes necessariamente do cara acertar de primeira e fazer uma mega posição. Porque assim, com o tempo ele sabe que o cara vai ajustar aquilo, mas ele precisa fazer com que às vezes a coisa do machucado, da frustração, ela não surja, né? O Aliança, que é a escola de jiu-jitsu onde eu treino, eles têm essa metodologia que eu acho muito legal, da genialidade do Fábio Gurgel, de tornar o aprendizado do faixa branca quase como se fosse uma prioridade ali dentro do processo, né? Você precisa dominar a faixa branca antes de você querer dominar a faixa azul, roxa, preta, marrom, qualquer que for. E acho que essa é uma coisa que a gente tem. Você começa a editar um vídeo, você quer que seu vídeo seja um Casey Neistat, um gaveta. Não vai ser. Isso não impede que você não vá ter um vídeo legal, um vídeo competente. Ah, você começa a desenhar, você quer fazer um Alex Ross, você quer fazer um João Romita Jr. Pô, você pode fazer uma coisa que é legal, que é competente, mas existe uma melhora que ela vem com dominar de técnicas. E a gente precisa diminuir um pouco a expectativa. Então, às vezes, quando você for começar a fazer algo, é ficar um pouco abaixo do esperado, diminuir um pouco a expectativa, reduzir a sua meta e você pensar, tipo assim, eu preciso focar em aprender e não em ser bom. O ser bom, ele vai vir uma hora ou outra. Mas o aprender, se eu não focar em aprender, eu vou me frustrar em não conseguir ser bom. Se você fizer 2 aulas de inglês, você não vai ser fluente para conversar. E você vai se frustrar. Mas se você treinar em falar inglês, uma hora você vai aprender e você vai dominar a fluência da língua inglesa. E no vídeo de hoje, eu quero dar dicas aqui de como você fazer coisas pela primeira vez. Para você dar o seu primeiro passo, seja num hobby, seja numa atividade que você gosta, em alguma coisa que você vai fazer para sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou o melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e este é meu novo canal. Se você não é inscrito por aqui, se essa é a sua primeira vez aqui, deixa seu like, baixa sua guarda e vamos conversar um pouquinho aqui sobre primeiras vezes. E aliás, é muito bom a gente fazer esse conteúdo agora, porque assim, a gente sabe que o começo do ano é uma hora que as pessoas estão se organizando, estão pensando no novo hábito, novas metas, esse tipo de coisa. E aí, é legal a gente ter um mindset legal, a cabeça é legal pra gente poder se dedicar naqueles hábitos que a gente quer ganhar, que a gente quer conquistar, que a gente quer crescer. A roupa que você escolhe no começo do dia define o ritmo, a energia e a intenção daquelas 24 horas que você vai viver. E a Insider entrega exatamente aquilo que você precisa para estar com o máximo de boa energia no começo do seu dia. Você tem conforto sem preguiça, tecnologia que vai simplificar muito sua rotina, peças que funcionam em qualquer contexto, treino, trabalho, rua, casa, encontro, uma estética que eleva o humor e te coloca em movimento, e sem falar de toda a tecnologia integrada nas peças da Insider, que tem segurança, ação anti-odor, secagem rápida, elasticidade, respirabilidade. Para vocês terem uma ideia, essa camiseta daqui, a gente botou ela para lavar há cerca de, 2 horas atrás. Já secou, tá bonitinha aqui, ó. Tá linda, já tô usando e vamos embora. E ó, cheirosinha aqui, ó. Coisa linda. E a tecnologia das peças da Insider estão não só nas camisetas, mas também estão nas meias, cuecas, boné. Ficou sabendo que tem boné agora, velho? Tem boné da Insider. E tem shorts, tem linha esportiva. Tudo isso vai estar no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também. E você pode usar o cupom Edson Castro para desconto nas suas compras na Insider. E pessoas que estão fazendo a sua primeira compra têm 15% de desconto. Então, clica no link e aproveita. Uma parada que você vai precisar ter é um controle de ego. E aqui eu preciso falar de uma parada que é o efeito Dunning-Kruger, tá? O efeito Dunning-Kruger é uma teoria que é a junção do pensamento de 2 cientistas, o Dunning e o Kruger, né? Que fala justamente assim, pessoas que entendem muito pouco de algo acham que sabem mais do que realmente sabem. E pessoas que sabem muito de algo têm noção do quão pouco elas sabem daquilo. Veja bem, se você for falar com qualquer mestre de jiu-jitsu, falar, e aí, como é que é o seu jiu-jitsu? O cara vai falar, cara, é bom, mas eu preciso melhorar tal coisa, preciso melhorar tal coisa, preciso melhorar tal coisa. Pô, um dos caras mais brabos de jiu-jitsu que eu conheço, pô, esses dias eu tava conversando, o cara falou, pô, eu preciso melhorar a queda, eu preciso melhorar minha passagem, acho que não tá... É o cara, um dos caras mais brabos na academia, os caras que a galera, tipo, fala, pô, esse treino daqui é difícil de se dar bem. E o cara tava tendo a plena ciência de falar isso. E às vezes tem um idiota que vai falar, não, eu sou brabo. Pô, outro dia um maluco virou pra mim, um cara faixa branca chegou pra mim no jiu-jitsu, na DM, falando,
eu tenho certeza que eu luto melhor que você, quero te desafiar pra uma briga. Eu falei, pô, primeiro você chega na minha faixa, porque não tem como eu lutar com faixa branca. E segundo, tipo, cara, coisa idiota, tá ligado? Tipo, primeiro que é uma falta de humildade, primeiro que é, tipo, uma marra absurda, uma coisa de idiota. Então assim, aí você vê, tipo assim, um idiota achando que ele é muito inteligente e um cara muito inteligente achando que ele é um idiota. Então, às vezes, o seu ego, ele é só o seu excesso de burrice. Eu tinha que você entender. E assim, é o Pedro Certezas falando que ele pilotaria um carro de Fórmula 1 e daria uma volta. É você entender a limitação técnica sua, né? É o Igor falando que ele corre 5K fácil. Porque às vezes você não entende o que é uma parada, você acha que aquilo é fácil. Até você fazer a primeira vez, você olhar e falar assim, não, isso aqui tem uma barreira de dificuldade. E realmente é difícil, isso aqui realmente não é fácil. O aprendizado que vem aqui, ele é longo, ele é difícil, ele é complicado. E quanto mais você tem menos dessa vaidade, você vai com mais calma. Outra coisa importante também é você entender que a maioria das pessoas, elas não estão pensando muito em você, tá? A maioria das pessoas, elas não estão nem aí pra você. A maioria das pessoas está preocupada no que ela faz. Pô, quando eu tô na academia treinando, eu não tô olhando pro cara do lado. Quando eu tô na musculação, eu não tô olhando pro cara do lado. Eu era na aula de desenho, eu não tava olhando pros caras do lado, eu tava olhando o meu. Porque eu paguei aquela mensalidade e quero resolver o meu. Mas às vezes eu tô treinando jiu-jitsu, eu não tô pensando assim, pô, esse cara aqui luta mal, tal, esse cara precisa melhorar isso. Não, eu tô pensando, tipo, ó, eu estou fazendo isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso pensar nisso, isso aqui tá ruim, isso aqui tá zoado, eu preciso ser melhor nisso, preciso ser melhor naquilo. Eu tô pensando no meu aprendizado, não do outro. Então, às vezes, é um pouco de você entender isso, assim. Será que você não tá superestimando o foco do outro e em você? Ou até mesmo isso. Cara, você vai botar, de novo, uma faixa branca, se você é um aprendiz no desenho, você vai começar uma aula de dança, o que for. Ninguém espera nada de você. Ninguém espera nada de você. Se você for bom, se você for ruim, é igual. Foda-se. Então, às vezes, quando você abaixa isso, você vive mais feliz. E aí vem um ponto também que, assim, é a questão do ambiente seguro. E aí eu acho que essa é a parada também do onde você escolhe fazer certas coisas, né? Eu falei da minha escola de jiu-jitsu da Aliança, mas eu posso falar de vários outros lugares que eu conheço e que funcionam de jeito meio parecido e uns que não funcionam, né? Então existem lugares que eles entendem o aluno iniciante, entendem a jornada do aluno iniciante, eles pegam esse cara, eles dão um cuidado certo pra ele. Então, como eu falei, na Aliança tem um cuidado muito, muito grande com o cara que tá começando, com o que ele tá fazendo. Eu treinei com o pessoal do Esquadrão TAI. Então, assim, no Esquadrão TAI, eles tinham uma separação muito boa de uma aula mais fitness, uma aula que era um treino puxado, mas era uma aula pra você aprender Muay Thai, mas pro cara que às vezes quer se movimentar, quer perder peso, quer ter um pouco de prática ali, mas esse cara, ele não quer sair na mão. Isso é um outro treino. E tem o treino do maluco que quer sair na mão. E aí ele tinha um treino que é assim, ó, esse treino daqui é o treino mais pros caras saírem no soco, pros caras treinarem, é um treino mais pesado. Então, sei lá, eu fui umas 2 vezes e falei, cara, esse rolê não é pra mim. São separados, porque às vezes você vai pegar um cara, e acho que essa é uma coisa importante, assim, por isso que eu falo que a Aliança e o Fábio Gurgel são os caras geniais no que eles fazem. Você é um executivo da XP, ou tu é um cara que tem um escritório de contabilidade, tu quer treinar um jiu-jitsu. Cara, você, no dia seguinte, você vai trabalhar. Você não vai lutar o ADCC. Você não vai lutar em Abu Dhabi. Você precisa das suas 2 pernas, dos seus 2 braços, dos seus dedos. Então você não quer se matar na parada, você quer fazer coisa de boa. Você escolher uma escola que entenda isso é muito bom pra você, porque essa escola vai respeitar o seu espaço. Mesma coisa vale pro desenho. Pô, a Quanta, aula de desenhos, ela separa. Tem o iniciante, tem o avançado, tem o médio, tem os específicos. Então assim, bom ambiente, né, você encontrar um ambiente seguro, ele vai pensar justamente nisso, uma academia. O cara que vai começar a treinar e ele vai começar a treinar na Smart Fit, cara, ele vai se frustrar, porque não tem instrutor, não tem ninguém que ajude, não vai ter o cara que vai estar acompanhando ele. Tô mentindo? Smart Fit o cara te larga lá, vai lá. E não tem. O professor tá lá em cima de uma gostosa, não tá nem aí pra você. Às vezes você pegar uma academia que é um pouco menor, com instrutores mais atenciosos, uma academia de bairro que seja um pouquinho mais estruturada. Por exemplo, eu tô fazendo companhia atlética ali no Moca Plaza Shopping. Cara, puta atenção que eu tenho dos professores. É muito legal. Outro dia eu tava fazendo um movimento, o cara veio, conversou, explicou, mostrou, encaixou e tal. E não é nem impressional, é o professor que tá no salão. Então você encontrar um ambiente que tem uma qualidade de uma Aliança, de um Moca Plaza Shopping, de um Quanta, de uma boa aula de dança que consiga compreender, isso é bom até mesmo pra você se sentir seguro. Porque em alguns lugares eu conheço, tem um tonto de um amigo meu que foi treinar jiu-jitsu, ele é faixa branca, foi numa academia qualquer, tava lutando com faixa marrom, machucou a costela. É antes da preta. O cara não tem 1 mês de jiu-jitsu, machucou a costela. O cara nem dá pra falar que ele é lutador, tá lutando com um cara que treina há 8, 10 anos. Pô, você tá louco. Não faz sentido. Não respeita o tempo da pessoa. Então assim, tem coisas que tem que ter uma jornada, tem que ter um processo, tem que ter um método. E aí, acima de tudo também, quando você vai começar a fazer uma coisa pela primeira vez, eu quero falar pra você da importância do erro. Você vai ter que se acostumar com errar. E errar é parte do aprendizado. O erro, ele não é a ausência do aprendizado. Você errar é o que constrói o aprendizado. Porém, a sua vaidade de não querer errar, ele vai atrapalhar você.
Então assim, abraça o erro, entenda o erro como uma oportunidade de você crescer. Né, meu amorzinho? Né, meu amorzinho? O Tobias erra muito, né? Eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre errando, né? Ontem eu tentei comer uma larva. Tento comer uma lagarta gigantesca ontem. Então assim, o erro, ele é parte do processo. Numa aula de desenho, você errar ajuda você a melhorar. Às vezes fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes até você acertar é bom. O problema é que você vai querer acertar de primeira. Isso não é nenhuma qualidade sua, é um defeito. Isso é vaidade. O que vai determinar se você é bom ou não é a sua vaidade de não errar. É a sua persistência de errar várias vezes e aprender com aquele erro. Então a gente precisa aprender a abraçar o erro, encarar a nossa jornada para a construção da nossa história, do nosso propósito, daquilo que a gente está fazendo. Mas comenta aí pra mim, como é que você se sente fazendo alguma coisa pela primeira vez? Meu nome é Edson Castro, é nóis, valeu!